Aline, vai embarcar amanhã minha carga de 100 quilos de ouro, o que eu faço? Amigo, reza, né? Não tem muito o que fazer, a gente realmente precisa de tempo. Então, Thiago ali, como eu falei, Thiago é exemplo de que realmente nós conseguimos seguro para joias, para coisas nesse sentido. Demora, precisa de um monte de informação, mas dá certo. Teus e Tons. E começa mais um episódio do Teus e Tons, esse podcast aí que visa simplificar a forma com que a gente debate comércio exterior. Aqui no Brasil e no mundo, vamos falar assim, né? Porque nós somos ouvidos em mais de 16 países e isso nos dá um orgulho absurdo. Hoje, a nossa conversa é sobre seguro de cargas e as principais dúvidas sobre esse assunto. O seguro de cargas é relevante? De quem que é a responsabilidade? O que ele cobre? E toda aquela confusão que a gente tem que descobrir. E quem sabe até descobrir se seguro de carga é igual de carro, né? A gente tem que tentar viajar aí por esses vieses. Para essa conversa, eu tenho 3 especialistas no assunto e vamos às apresentações deles. Primeiro é Thiago Alencar, já conhecido aqui no podcast. Thiago, te apresenta aí, por gentileza. Fala, galera, tudo bom? Eu sou o Thiago, sou gerente de operações da Royal Cargo. Tenho um pouco mais aí de 13 anos de experiência já no comércio exterior e dedico bastante a entender, aprender o seguro, que eu acho que é uma parte muito importante da operação, eu acho que mitiga muitos riscos aí para o cliente. Show de bola! Ao lado dele temos Anderson, te apresenta aí, Anderson, por gentileza. Bom, sou o Anderson Lemos Jacinto, sou diretor da Piersul Consultoria e Corretora de Seguros, já trabalho há 20 anos no mercado segurador, né, como corretor, e estou aí para trocar essa ideia com todo mundo. 20 anos é de boa, né, Anderson? Tem um pouquinho de experiência só. Sim, né? só um pouco. E embaixo aqui do nosso vídeo, que agora o Teus e Tons é gravado digitalmente, enfim, temos a Aline Horn. Aline, te apresenta aí, por gentileza. Oi, pessoal, eu sou a Aline, sou formada e pós-graduada em Comex aí nessa área e trabalho um pouco mais de 13 anos com seguro de transporte e trabalho também na Piersul com o Anderson. Show de bola, meu nome é Arlon Pereira, sou host do Teus e Tons. Binho, toca a vinheta e bora conversar sobre seguro de cargas. Quer fazer Faz um beatbox aí, Aline. Não. Bom, voltando da vinheta, que sempre é uma surpresa para nós aqui do Teus e Tons, eu espero que tenha sido legal e pouco chamativa, né, para de fato entrar no assunto de seguro. E a pergunta principal aqui, para começar esse nosso bate-papo, é por que contratar seguro de cargas e o que o seguro me garante? Quem que pode começar aí explicando um pouco dessa área para nós, por gentileza? O seguro de carga é simples, tá? Qualquer seguro, na verdade, né? Vamos falar de uma forma geral, né? Qualquer seguro, a principal função dele é minimizar danos, perdas financeiras. Mesmo na situação da perda de uma vida, é reparar a ausência daquela pessoa. Então, no seguro de carga não deixa de ser diferente. Você faz um investimento, na verdade, né? Para trazer alguma matéria-prima, um maquinário para implementar a tua indústria, um produto acabado para fazer uma revenda, e teu objetivo é lucro com isso, e não ter isso após um processo de importação frustrado, por exemplo, vai fazer com que tu tenha um prejuízo financeiro, que pode impactar até na permanência da tua empresa no mercado. Show de bola. Então, basicamente, né, para trazer para o contexto geral, é tipo seguro de carro, né? Você faz porque se você bater o carro, você quer ser ressarcido daquele seguro, daquele custo, ou se você for roubado, você quer ser ressarcido daquele carro. Exatamente. A única coisa que, né, porque normalmente a gente faz essa analogia com seguro de carga e seguro de carro, e isso dá um pouco de problema com os clientes, porque o seguro de carro tu paga uma franquia, e aí no seguro de transporte tu deduz uma franquia. E explicar isso às vezes para o cliente quando tu faz essa analogia de seguro de carro é bem complexo, sabe? Entendo. Eu acho que até pela alíquota também, Aline, esse tipo de comparativo acaba criando alguns empecilhos, né? Como a gente está na linha de frente com o cliente, o que a gente mais escuta é, cara, não, minha mercadoria vale 100 mil dólares, eu faço um paralelo com o meu carro que vale 100 mil reais e eu pago tanto de seguro, eu não vou fazer, é um absurdo, não vai valer a pena para minha carga. Isso é mais complicado, eu acho que é uma quebra de paradigma para alguns clientes contratar o seguro por falta de conhecimento. Por exemplo, se a gente falar de Estados Unidos, por exemplo, seguro de vida, seguro de carga, seguro de carro, de qualquer coisa, o mercado é muito maior. Proporcionalmente, as pessoas, as empresas contratam muito mais seguro para qualquer outra coisa do que no Brasil. Bom, o seguro no automóvel, né, e assim também em outros ramos, os massificados, como a gente diria, que é seguro de residência, né, enfim. O que acontece? Tu tens uma oficina
que vai fazer o reparo do teu carro. Então, a oficina vai te cobrar, a oficina diz, isso aqui custa R$3.000, tá? Certo. Não importa para ela se quem vai pagar é A ou B. A seguradora fala, olha, você tem franquia de 1.000, então eu vou pagar 2.000 e você paga 1.000. A oficina continua recebendo os 3.000 dela. A diferença é que o cliente teve que pagar pela franquia. Então, além de ele pagar o seguro, ele pagou pela franquia. Certo. Enquanto no caso do seguro de carga, essa franquia é deduzida da forma da tua indenização. Ou seja, tu tem lá 100.000 para receber e a tua franquia deu $100. Então, tu não vai pagar $100, tu vai receber 99.900. Entende? Justamente por quê? Porque tu não tem para quem, a perda foi tua, então a participação é tua. Entende? Então, essa é uma diferença bem importante que, como o Thiago falou ali, como nós brasileiros ainda não temos muito essa cultura do seguro, essa confusão às vezes realmente acontece, porque o cliente pensa, meu Deus, eu já vou receber um valor, porque também tem a questão das coberturas, né? O cliente contrata X e quer receber Y. Mas, enfim, a questão da franquia, ele pensa, porra, já não estou recebendo aquilo que eu achei que eu ia receber, eu ainda vou ter que pagar mais alguma coisa? Não, calma, a franquia é só deduzido, relaxa. Então, isso é bem importante mesmo para um mercado em ascensão como o nosso. Mesmo assim, quando é deduzido, está saindo do bolso, na verdade, né? Eu tenho uma pergunta daí agora. Não sou o host do podcast, mas eu tenho uma pergunta. Fica à vontade, Thiagão. Estás em casa. Por que da franquia, né? Por que existe a franquia? Por que eu tenho que ser solidário nesse momento se eu já paguei a pólice, entendeu? É algo que, como também consumidor de seguro, eu me pergunto, qual o sentido da franquia, sabe? A franquia, Thiago, a franquia só existe por um motivo, para a seguradora não precisar absorver pequenas perdas. Né? Lembrando que o seguro o intuito do seguro é cobrir o maior prejuízo possível, né? Porém, ele cobre também parcialmente, não só o prejuízo de uma perda total, existe a perda parcial amparada. E a franquia, ela quer fazer justamente a justificativa a seguradora não vai precisar ser acionada até determinado valor. Voltando à analogia do carro, né, do seguro de carro, de vez em quando vai lá e arranha o para-choque do carro numa manobra. Se cada vez que isso acontecer tu tiver que acionar o seguro, imagina qual o volume de vezes a mais que tu teria de acionamento do teu seguro e, consequentemente, o custo disso para a seguradora. Então, o seguro do carro, que já é considerado caro, automaticamente ficaria muito mais caro. Entende? Justamente por conta disso, porque o volume de prejuízo que a seguradora teria seria muito maior, então ela teria que repassar isso, né? Lembrando que seguro vai sempre repassar a conta, só que de forma diluída, né? Então isso é uma questão, a seguradora vai buscar ressarcimento de todo o prejuízo que ela tem, ela te indeniza, mas ela recebe de você o direito de regressar contra o possível causador. Então toda vez que existe um sinistro, né, ela vai buscar ressarcimento do prejuízo. Em grandes catástrofes a gente tem o repasse disso para o mercado de uma forma geral, o custo do seguro se tornando um pouquinho mais caro para poder cobrir aquele prejuízo, porém a seguradora resolve aquele problema imediato. Né? Então a franquia ela serve justamente para absorver a possibilidade de tornar o seguro mais viável, mais barato, mais acessível para as pessoas. Show de bola aí, ó. Quanto ensinamento só na primeira pergunta, a gente nem começou a conversar ainda direito, né, cara? Mas é legal já um comentário da Aline que eu gostei, que é quando o cliente ele contrata X e espera Y, né? Isso é principalmente do brasileiro comum. A gente não tem costume de prestar atenção, né, nas coisas que nós contratamos. Eu acho que o Teus Tons também pode, de alguma forma, tentar mudar isso. E aí a pergunta que fica é onde começa e onde termina essa cobertura desse seguro? Existem ponto A até B, ponto A até C, A até D? Existem formas diferentes de contratar esse seguro de cargas internacional? Existe. E justamente essa coisa de que existe uma forma diferente, existe também um mito muito famoso no comércio exterior, que é o famoso door-to-door. Eu quero cobertura door-to-door, porque meu cliente vai ter cobertura door-to-door. E o que isso significa, na realidade, né? Então, assim, no âmbito internacional das cláusulas, aí entrando, assim, para uma coisa mais generalizada, coisa do pessoal mais dinossauro, assim, a questão da cláusula da ampla A, do all risks, também como é conhecido, ela gera a cobertura, em alguns países, justamente door-to-door. Só que não é o que acontece no nosso país. O nosso país, ele obedece o Incoterm. Então, por exemplo, se tu está fazendo Incoterm, tu está fazendo uma importação ex-works, a tua responsabilidade como importador já começa lá fora.
Então, o seguro vai seguir isso, ele vai lá de fora até aqui. Mas quando tens um embarque, sei lá, FOB ou CFR, por exemplo, a tua responsabilidade sobre a mercadoria inicia a partir do momento que a carga está a bordo. Então, o seguro também vai seguir isso. Né? Então, assim, onde é que ele começa? Sempre para pensar onde o seguro começa, pensa aonde que o cliente vai ser responsável pela mercadoria. Ele está sendo responsável lá no porto. Então, o seguro é do porto. Está sendo responsável num armazém paralelo ali. Então, é ali que vai começar. Não, é um ex-works. Então, é lá na fábrica do exportador ainda. Então, o seguro, para essa parte do pensar em onde começa, sempre pensa isso, o Incoterm, né? O agente de cargas tem o hábito de pensar no frete apenas, justamente por ser atividade fim. Mas quando se fala na gama do seguro, sempre se pensa no Incoterm, né? O Incoterm é nosso best friend. Então, que legal falar isso, até para o ouvinte entender que o Incoterm é tão importante para contratação, enfim, para compra e venda de mercadorias, né? Para saber até onde é a responsabilidade um do outro, inclusive para seguro agora, né? Assim, eu vejo muito negligenciado esse assunto Incoterm, assim. Tem muito mais coisa envolvida, na verdade, na negociação do Incoterm do que, na verdade, os próprios clientes, né? Seja ele importador, exportador, ele entra no mérito. Ele acaba não considerando tanta coisa. A gente fala de aéreo, por exemplo, o aéreo importação da Europa, fala-se muito de FCA, mas o FCA aéreo na Europa, já conhecido de todo mundo, não é um FCA aéreo. Ele, na verdade, ele é um ex-works, tu vai coletar na fábrica do cara. Isso tudo impacta diretamente na forma como acontece o seguro. E essa, daí falando do ponto de vista de agenciamento de carga, né, como agente de carga, eu acho que isso interfere diretamente na forma como a gente vai protocolar o seguro, como a gente vai ter essa contratação e alinhamento de expectativa e realidade, o que o cliente efetivamente vai estar coberto ou não, sabe? Sim. E fazendo um adendo a essa questão, né, o famoso door-to-door se aplica só ao ex-works. Né? É o único Incoterm que tu vai ter aplicação na íntegra do door-to-door, levando em consideração essa regra. E mesmo assim, na chegada aqui, também essa questão do door-to-door, a porta que se recebe essa mercadoria também é relativa. Por quê? Porque é o próximo destino após a nacionalização da mercadoria. Tá? Então, tu tem, por exemplo, um transporte... Ou às vezes nem isso, né? Ou às vezes nem isso. É porque, assim, por exemplo, tu sei lá, trouxe para Viracopos, vem DTA aqui para Itajaí, nacionaliza em Itajaí e leva para um armazém terceirizado. É ali nesse armazém terceirizado que termina. Né? Então, não é na casa do cliente, porque se ele terceiriza a estocagem dele, então esse transporte depois do local de estocagem até a casa dele já não é mais transporte internacional. Ele recebeu aqui nesse primeiro armazém. Então, tudo isso é levado. Aí, Anderson, mas é possível atender particularidades como essa? Sim, desde que nós tenhamos conhecimento disso e desde que a gente coloque isso de forma expressa na apólice, para que a seguradora tome conhecimento e acate a cobertura para essa particularidade. Aí, ok. Agora, se nós não sabemos, a gente só vai descobrir no momento do sinistro. Aí fica aquele recado de quem acha que a apólice com 40 páginas é chata de ler, né? Presta atenção que tem bastante coisa aí para se combinar e se prever para que o seguro te ressarça caso tenha algum problema. Assessorar com qualidade. Leia, fica a dica, leia. Pode trocar 40 páginas por uma hora de conversa, por exemplo, né? Ter uma boa corretora te ajudando nesse ponto de vista, com certeza, porque muitos momentos e muitos clientes, na realidade, às vezes eles batem a porta, não necessariamente porque eles estão com problema porque não leram, né? Isso é uma coisa assim que nós como corretores, né, a gente precisa falar um pouco sobre isso também, né? Que existe muita empresa não especializada fazendo seguro de uma coisa que ela não entende. Então, a gente deve tomar um pouco aí desse partido, dessa culpa do porquê algumas coisas acontecem, porque realmente nem tudo é culpa do cliente que decidiu não ler as 40 páginas dele. Fazendo um paralelo, né? Assim como não existe frete barato e sim frete ruim, também não existe seguro barato, e sim seguro mal contratado, né? Então, assim, aquela velha história, sempre que o preço está muito baixo, desconfie, analise, né? E uma coisa também na contratação de seguro, porque assim, de tudo isso que a gente está falando, né? A única coisa que está protegendo o patrimônio que está envolvido nessa negociação, onde tem uma série de prestadores de serviços contratados, a única coisa que faz a proteção do patrimônio é o seguro.
Então, o seguro é muito comum ser deixado por último, tá? E muito comum não se preocupar com a qualidade com que se contrata ele. Tá? E aí, no momento do sinistro, é que tu tem aquele susto, né? Que é um seguro que tu só contratou custo e frete, aí uma mercadoria nacionalizada envolve uma série de outros custos que o prejuízo pode ser muito maior do que apenas custo e frete, né? Então, a qualidade com que se faz a contratação faz muita diferença também na qualidade da indenização. Show de bola. Ô Anderson, tu comentou ali sobre o Incoterm, né, antes, né, que o único Incoterm que cobre porta a porta, mas a gente, isso falando de importação, né, eu acho que de exportação a gente tem o DAP, né, que é o antigo DDP, eu acho que esse também cobre, não? Isso, É, Sim. até porque a gente tem que considerar também o pessoal da exportação que está ouvindo a gente aí, que eu acho que tem bastante gente, e é importante, então tu tem também uma saída, tá, pessoal? A saída é o DAP, a responsabilidade fica por vocês, o custo fica tudo com vocês, mas tu te permite fazer essa contratação de seguro. Ele é pouco usado, o DAP é pouco usado na exportação, mas existe a possibilidade. E existe também o CIF, ou então o CIP, dependendo do modal que tu tá utilizando, né? Que é justamente aquela coisa que todo mundo pensa, tá, o que significa o I mesmo desse Incoterm? É justamente insurance. Ajuda bastante o exportador brasileiro, né? É uma coisa assim que, honestamente, eu gosto muito bastante desses dois Incoterms para o exportador brasileiro, principalmente no momento em que a gente vive. Aí entra a questão do infelizmente ou do felizmente, né? Depende do lado da balança que tu tá. Mas vivendo o momento em que nós vivemos enfim, da desvalorização da nossa moeda, ou da valorização do dólar, o exportador está num momento muito bom, né? Então, para aproveitar justamente esse momento, tem dois Incoterms que estão aí para proteger esse patrimônio que ele está levando para fora do país. Né? Então, simplesmente, vou colocar no mar o meu patrimônio, a tua esperança, a tua expectativa de uma venda, de melhorar um pouco o teu capital, o giro da tua empresa, e tu toma um baque no meio do caminho, né? A sensação que dá, às vezes, é que o mundo, ele dá uma tremida, sabe? Acontece duas, três quedas de avião, assim, tipo, todo mundo fica, eita, como isso aconteceu perto? E aí depois acontece umas 2, 3 avarias grossas também seguidas, assim. Então, tomar uma avaria grossa nas costas, assim, seria uma coisa muito complexa para uma empresa que possa não estar realmente pronta para o mercado internacional, né? Então, o seguro vem para ajudar justamente nisso. O teu princípio, né? O teu princípio de, cara, não, eu vou me arriscar e vou levar minha mercadoria, meu patrimônio para fora. Vou tentar um caminho diferente, sair um pouco do mercado nacional. E aí, imagina se tu toma um baque desse tamanho. Pois é, claro, ele não é para dar lucro, né? Na verdade, ele não é para dar lucro, é uma proteção. Exatamente. A gente já falou que o objetivo é proteção, né? Se o cara pensar em lucro é um pouco complexo. Uma das coisas que a Aline comentou é que tinha uma apólice, por exemplo, a Ampla A, ou enfim, para essa cobertura geral. Que tipos de apólices que existem desses seguros? Como é que funcionam elas normalmente, assim? É A, B e C? Tem mais letras do vocabulário? Como é que é? Basicamente, assim, né? A Aline vai falar da parte técnica, né? Mas só sobre a avaria grossa e todas as questões dos tipos de coberturas que nós temos, tem uma infinidade de questões, né? E a avaria grossa está em extrema evidência. Mas hoje, no clausulado, nós temos a Ampla A e a Restrita C. Tem também a Restrita B, né? Que é uma apólice específica para atender uma lei brasileira, tá? Onde diz essa lei que todo embarcador deve contratar por obrigatoriedade o seguro da importação dos seus bens, tá? Porém, isso não é fiscalizado, não é aplicado. Porém, já na Ampla A e na Restrita C existem isso no dia a dia e funciona conforme as especificações que a Aline vai passar. Seguro de transporte é um clausulado gigantesco, né? A parte inicial ali, as 40 páginas que tu citou, é literalmente aquilo que o cliente gosta de ler, taxa, gerenciamento de risco para mandar para o transportador, mas a quantidade e a infinidade de cláusulas e até mesmo de coisas específicas que são criadas para algumas operações, elas são muito amplas. Então, sim, existem A, B e C, como o Anderson citou, são as bases, então, por isso que se chama cobertura ampla, né? Ampla A, restrita B, restrita C, ampla e restrita. E depois vem as especiais e as particulares. Mas isso a diferença entre elas é uma coisa muito segurança, entendeu? O que seria importante dizer converse com quem vai cuidar do teu seguro. Até porque uma apólice, ela pode, de fato, ser desenhada para ti, Sim. né? A seguradora, ela pode desenhar uma apólice específica, essas são padrões, né, que vocês estão falando, mas
vai chegar num momento que o cara vai dizer, cara, mas a minha mercadoria ela tem um valor muito alto, muito baixo, ou aquilo, ou isso, ela é transportada no caminhão A, B ou C, e quanto mais claro, objetivo e transparente eu acho que o cliente for, mais fácil de a seguradora entender e atender, né, o desejo de segurar aquele tipo de operação ou mercadoria, certo? Exatamente. Então eu posso fazer o seguro do meu dente de ouro, então. Pode fazer o seguro do teu dente de ouro, provavelmente, cara. Eu acho que pode. No fim das contas, as seguradoras, desde que elas entendam os seus riscos, né? Lembrando que uma seguradora ela não é aberta para perder dinheiro, né? Ela também quer ganhar dinheiro, enfim, segurar teu patrimônio é o produto dela, mas ela visa lucro. Se não for algo que coloque ela em perigo, e sim, ela tem seus riscos controlados ali, como toda seguradora, eu acho que ela aceita, certo? Fazer Sim. seguro. Uhum. Joias e metais preciosos, por exemplo, é risco excluído. Entendi. Ela não aceita de forma alguma? Ou consegue? Aceita sim, porque o Thiago sabe que aceita. Exatamente. Como é personalizado o negócio, dependendo da situação, e bem como tu estava falando, Alan, ela entendendo o risco com antecedência, ela sabendo o que ela está se metendo, né? Vamos traduzindo em português bem claro, ela vai fazer, entendeu? É de interesse dela também, é uma possibilidade de ganhar dinheiro. Como qualquer empresa, como qualquer pessoa, tu vai fazer análise de risco. Vale a pena? Vou ganhar muito dinheiro nisso aqui ou não vou ganhar nada? Beleza, então vamos entrar. É bem claro isso, assim, por exemplo, como eu falei, né? Joias e pedras preciosas fazem parte do rol de mercadorias que são risco excluído de qualquer clausulado. Porém, se o cliente se dispõe a me passar informação com qualidade, me explicar como é a operação dele, me dizer, desenhar tudo isso, montar com a gente esse desenho para que eu entregue para a seguradora, apresente esse projeto e faça ela entender que o risco não é tão complicado assim, naturalmente, consequentemente, a chance de a seguradora olhar aquele risco de uma forma diferente e aceitar é maior. E aí é o que a Aline comentou, nós conseguimos. Por quê? Porque o cliente nos ajuda e porque a gente tem o conhecimento disso também para poder levar a informação e trazer solução. Né? Então, se alguém não conseguiu alguma policy para algum produto específico, talvez o seu corretor não está te ajudando da forma correta. É questão de... Claro o suficiente. Ou de fato a tua operação é uma merda. Sim, cara. Ou de fato a tua operação tem um risco absurdo que não vale a pena para ninguém. Fica difícil. Não, mas é realmente essa questão de tempo e de quantidade de informações, né? Porque essa semana a gente teve processos de bons milhões, né, fechados. E assim, é uma coisa que a gente conseguiu do dia para a noite? Não. A gente precisou de tempo, a gente precisou de informação, sabe? Então é uma coisa assim, realmente. Aline, vai embarcar amanhã a minha carga de 100 quilos de ouro, o que eu faço? Amigo, reza, né? Não tem muito o que fazer, a gente realmente precisa de tempo. Então, Thiago ali, como eu falei, Thiago é exemplo de que realmente nós conseguimos seguro para joias, para coisas nesse sentido. Demora, precisa de um monte de informação, mas dá certo. A gente tem armas, né? A gente já teve e tem ainda apólices com armamento bélico aceito, containers novos, né? Uma importadora de containers, container também é um risco excluído. Então, bem estudado, bem desenhado. Medicamentos específicos também, né? Que tem uma série de particularidades. A Royal tem prerrogativa automática para aceitação de testes e insumos de Covid, por exemplo. Sabe? É uma coisa bem complexa, né? Mas foi um estudo que a pandemia nos gerou aí 1 ano para a gente conseguir estudar em cima disso e liberar milhões. E não tem muito tempo para essa análise, né? Então, quando tem a pré-aprovação, igual a gente tem, é muito interessante, porque te permite ganhar tempo no embarque e não atrasar, né? Então, é bem bacana mesmo. Aqui tem uma pergunta que eu acho bem interessante, que é assim, como a gente está fazendo um comparativo com o seguro de carros, porque isso está mais no dia a dia, né? Principalmente do brasileiro que está nos ouvindo, talvez as pessoas não saibam que elas podem averbar mais porcentagens do que além do valor da própria mercadoria, né? Isso é uma das coisas que o Seguro Internacional de Carga ele nos deixa fazer e que, de fato, pode trazer ainda mais segurança para a operação. Em porcentagem, eu consigo averbar mais quantos % além do valor da mercadoria? Tem regras, não tem? Para que, de fato, quem importe ou quem exporte consiga ter mais segurança na hora de contratar esse seguro. Tem sim, Arlon. Tem. E esse é um dos grandes problemas, né? É muito habitual no seguro de transporte internacional o pessoal contratar custo e frete.
Tá, isso é muito, porém, na importação tu pode contratar o valor FOB da mercadoria, frete internacional e suas taxas, né, taxas de BR, de AWB, o valor das despesas de serviços que ele contrata, de desembaraço, qualquer outro tipo de serviço que ele tenha. Tá, para despesas existem algumas regras, mas eu vou falar basicamente aquilo que torna isso, tu consegue reaver 100% da despesa que tu teria sem ter que comprovar isso documentalmente no sinistro, que é somar custo mais frete 10% para despesas. Tu pode colocar isso como cobertura, tá? Também lucros esperados, que tu pode somar custo mais frete mais despesas e colocar 10% para lucros esperados. O que é a cobertura de lucros esperados? Ela visa repor parte do lucro que o importador deixou de obter com a perda daquela mercadoria. E também todos os impostos, IPI, PIS, COFINS e ICMS. Tá? Todos esses impostos também podem ser averbados. Aí, falando, né, do nosso país, nós temos uma carga tributária alta. Mais de 80% das avarias, do dano ao bem segurado, ele é identificado após a nacionalização da mercadoria. Então, a Receita não quer saber se tu perdeu ou não o teu bem. Vai ter que pagar o imposto e pronto, né? E aí, falando isso na importação, então, são 5 verbas: custo da mercadoria, frete, despesas, lucros esperados e impostos. Na exportação, aí a gente já muda, é custo, frete e despesas. E o próprio seguro, né? Que aí na composição do seguro, para achar o valor CIF, o seguro entra na própria cobertura do seguro. Tá? Então muda, daí as regras para cobertura de despesas são iguais, né? 10% da soma de custo mais frete. Na exportação eu não consigo botar a parte de lucros esperados, então? Não é porque possível. O lucro já está na tua mercadoria, né? Já tá o valor da mercadoria, tu já vendeu ela com lucro. Porém, né, se tu colocar mais 10% de despesas, tu já vai muito além. E essas despesas existiram, tá? Por que é usada essa regra do 10%, tá? 10% é simplesmente porque até esse percentual, a seguradora não pede comprovação documental dessas despesas, desse lucro não obtido, tá? No processo de sinistro. Então o processo se torna muito menos burocrático, tá? Se passar disso, é possível? Porém, a seguradora, limitado a 30%, porém a seguradora vai pedir a documentação de tudo. E assim, nós já tivemos exemplos aqui de que o cliente averbou mais do que isso, mas na hora de comprovar, ele não conseguiu comprovar nem 3%, por exemplo. Entendeu? Então, não teve jeito. A seguradora vai indenizar aqueles 3% que ele conseguiu comprovar, e a diferença que era de 7%, ela devolve o prêmio que ele pagou por aquela diferença. E o preço é bem diferente do seguro de um automóvel, né? Não é a mesma proporção, né? O seguro de carga ele se torna muito mais barato internacional, até porque o sinistro é muito mais difícil de acontecer, eu imagino, né? Bater um carro, a partir do momento que tu apertou o ligar e às vezes até desligado, estacionado na rua, esse sinistro pode acontecer, né? Qual a probabilidade de um navio bater no outro versus a probabilidade de um carro bater no outro, né? Então, fazendo uma análise, traduzindo isso em números, até para facilitar, Arlon, a gente está falando de que se a gente segurar uma carga de um valor de 100 mil reais, por exemplo, com alíquota ali de 0,20, como tu comentou, né? A gente está falando de 300 reais de seguro. Se a gente for segurar um carro de 100 mil numa alíquota de 1,5, que é inicial ali, que o Anderson usou como exemplo, a gente já está falando de 1.500 reais de seguro. Então, é uma diferença bem grande. 1.500 para uma pessoa com mais de 45 anos, casada, que não tem filhos menores de 24 dirigindo, e assim a gente vai, tá? Para chegar nesse 1.500. Porque 1.500 seria o menor, 1,5 é o menor. E assim, essa questão custo de seguro, Arlon, quando tu tem uma perda no seguro de transporte de uma carga que tu não fez seguro e teve a perda dela. Habitualmente esse valor de prejuízo pagariam tranquilamente no mínimo uns 5 anos dos seguros que você gastaria para fazer o seguro de tudo que tu importar em 5 anos. Isso eu estou falando de alguém que importa pouco, volume baixo e mercadorias de valores baixos, tá? Quando a gente fala de grandes, de médios para grandes importadores ou exportadores, que o volume é muito maior e aí tu vai diluir, essa perda aí daí muda. Então, assim, vou falar aqui um exemplo de uma carga de $25 mil de um cara que faz mais ou menos uns 5 embarques mês e paga 0,30 de taxa. A perda desta carga, com o valor de $25 mil que ele perdeu, ele pagaria mais ou menos 5 anos e meio de seguro dele de transporte internacional.
para fazer o seguro de todas as cargas que ele iria. Então, assim, eu vou usar eu adoro usar essa expressão, uma expressão que eu ouvia da minha avó, né? É aquela velha história, economia à base de porcaria, entendeu? Tu deixar de gastar aquilo que vai proteger o teu bem, investir, né? Porque seguro não é despesa, ele é investimento, porque ele vai cuidar da proteção do teu patrimônio, deixar de gastar a menor fração do teu processo, de uma importação, de uma exportação, para ter uma economia irrelevante, tá? E colocar em risco um patrimônio que pode impactar em uma série de questões que a gente até já comentou. Uma das coisas que eu queria saber era a questão da burocracia, assim, né? Para a gente talvez tentar fazer um comparativo ou tentar, de fato, clarificar isso. É muito burocrático acionar o seguro e pedir ressarcimento nesse seguro de cargas internacional quando um sinistro acontece? Ou qual é a diferença entre esse sinistro no seguro de cargas internacional e num sinistro de uma batida de carro, por exemplo? Deixa eu entrar nessa primeiro, porque eu acho que casa muito com a parte do agenciamento, né? Eu acho que a burocracia para tu acionar o seguro no momento de uma avaria ou de um sinistro de cargas, por exemplo, o primeiro momento é aciona teu agente de cargas. Se tu já tem a contratação direta, então, com a tua corretora, aciona a tua corretora de seguros. A burocracia, ela é muito menor, ela é infinitamente menor a burocracia, por exemplo, de um sinistro com um automóvel. O seguro de cargas, ele, por ter um risco menor, né, e esse risco ele já se traduz na alíquota, a burocracia, obviamente, ela é infinitamente menor. E isso vai te salvar tempo, vai te salvar a burocracia, vai te salvar documentação comprobatória para a seguradora e vai agilizar todos os trâmites com a seguradora. Isso é um fato. Uma coisa até que eu queria complementar dessa do Thiago, sobre ser claro e informar desde o princípio, é justamente levar em consideração o que você faria se você não tivesse seguro. Chegou um container, tu viu que ele tá amassado e aí tu olha para o transportador e pensa, ixi, amassou meu container, eu vou ter que ligar para alguém. Já que tu tem seguro, liga pra gente. Já que tu tem seguro e contratou com o teu agente de carga, liga pro teu agente de carga. E eu separaria também o sinistro de carga atualmente de duas formas. O sinistro com uma monta, né, mais baixa e aqueles assim, de alto valor agregado. O que seria um valor mais baixo aí? Sei lá, 15, 20 mil dólares de valor de sinistro, né, valor de prejuízo, aquilo que a seguradora vai ter que indenizar. Por que eu separo dessas duas formas? Porque quando tu tens um sinistro, que a gente chama de mais simples, ele é praticamente documental atualmente. Mas então a seguradora vai me encher de pedido de documento. Invoice, PEC-List, BL. Os documentos básicos do teu transporte. Não tem muito que tu fugir disso. Tu foi obrigado a fazer esses documentos no teu transporte internacional. Beleza, para pagar o sinistro, tu vai ter que preencher um documento onde tem teus dados bancários, porque a seguradora ainda não tem bola de cristal. E ela vai querer também ter um contrato social, por exemplo, porque tu não ia querer a tua carga sendo indenizada por uma empresa que não é devida. Então, ela precisa confrontar dados. Então, são documentos muito simples, são preenchimentos muito tranquilos, né? Então, isso a gente tem como um seguro mais, com um valor de sinistro mais leve. Quando a gente já está falando ali de uns bons milhões nesse sentido, a seguradora vistoria, a seguradora faz pergunta, né? Mas isso não no sentido de, eu não quero pagar o sinistro, e sim porque, como o Anderson tinha comentado antes, a seguradora aciona as empresas que causaram dano à tua carga, né? Ela vai te indenizar para que tu não tenha problema, mas se alguém causou dano à tua carga, é aquela empresa que tem que fazer, tem que arcar com esse prejuízo, e justamente também para não deixar tudo aos custos da apólice do cliente. Então, quando a gente tem um processo mais leve, uma coisa que eu acabei esquecendo, mas é de suma importância, é a carta protesto. Então, temos BL, Invoice, PEC-List, cartas protestos, um documento com teus dados bancários e o teu contrato social. E para aquelas que são maiores, sinistros de valores mais elevados, aí realmente nós teremos uma vistoria física, onde vai um cara lá fazer, realmente, um relatório dizendo, olha, realmente chegou e a máquina está quebrada e a máquina custa 1 milhão, eu lamento, pague. No seguro, no fim das contas, então, o contratante, ele sempre tem um nervosinho para passar, assim, né? Um nervosismo de fato, que é assim, eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa ou não, eu tenho que ainda me preocupar com isso. Pelo menos no seguro internacional de carga, eu acho que não tem tabela FIP, né? Para tentar diminuir um pouco a nossa perda, ou enfim, o nosso ressarcimento, certo? É o que está no invoice e deu, né? Sim, e essa coisa aí da tabela FIP, ela é bem importante,
E mês passado, a gente teve um sinistro de um cliente que veio pedir um conselho nosso, porque o cliente dele não tinha fechado o seguro, né? Ele não fechou o seguro com ele, mas estava consultando aquela empresa, porque a empresa com quem eles fecharam, ele não estava com o valor. Então, eles foram falar com o cliente nosso, que acabou vindo conversar conosco. O que eles fizeram? Eles fizeram uma invoice com valor de mercadoria abaixo do real. E aí, na hora de reclamar o sinistro, eles queriam receber pela realidade. Tabela FIP, eu entendi o que o cara tá fazendo. Ai, meu Deus do céu. A seguradora vai confrontar documento. Claro. Eu acho que é o mínimo, né, que uma seguradora vai fazer, né? Tentar descobrir ali como é que foi registrada a DI. Esse é um grande problema, né? Valores de mercadoria, o cara está importando por um valor declarado, no caso, né? Mas ela vale mais e ele quer segurar pelo valor real. Não importa, pode colocar lá 1 milhão e a mercadoria vale foi declarada com 500 mil. Seguradora ele pode fazer o seguro de 1 milhão porque na hora de contratar, muitas vezes a gente não pede essa documentação. Na contratação, seguro é zero burocracia. É um contrato de boa fé. Eu quero saber quais são as informações e pronto, né? Automaticamente ele pode declarar lá 1 milhão, vou fazer o seguro de 1 milhão, o segurador aceitou, acatou, tudo certo. Chegou aqui, ele mandou a invoice lá 500 mil, infelizmente não tem conversa. Então, para vocês lembrarem, assim, já aconteceu bastante, né? Eu já vi veiculadas bastante notícias no caso de celulares explodindo dentro de aviões e entre outras coisas, como bateria de lítio, né? E muitas das vezes, provavelmente, o importador ou o exportador nem de fato comentou tanto para a companhia de transporte quanto para a seguradora que aquilo haveria algum tipo de bateria, alguma coisa inflamável, etc. Né? Existe todo um regulamento de coisas perigosas e, obviamente, a seguradora também deveria ser informada e acaba talvez não recebendo essa informação porque, de fato, vai ficar um pouco mais caro ou mais burocrático ou uma tratativa durante o processo de importação e exportação diferente e que o cara não quer se incomodar ou, enfim, não quer seguir, né? Isso é bem comum ou não? Vou te falar que, na verdade, não é tão comum, mas acontece muito mais do que a gente gostaria. Porque o que acontece? Tu usou o exemplo correto. Às vezes o cara não quer se incomodar. Mas a gente também tem o outro lado. Às vezes tem um lado que o cara também não entende. O negócio dele não é o transporte. Ele não sabe como é que é. Ele não sabe a legislação. Às vezes o cara, ele tá... uma oportunidade de negócio, ele tinha um dinheiro parado, ele vai importar um celular ali e tal, um pallet de celulares, por exemplo, um aéreo e tal, e ele não entende, o business dele é ganhar dinheiro vendendo, né? Não é o transporte. E daí cabe muito ao papel também do agente carga dar esse suporte. Falar, olha, apontar. Cara, tem celulares aqui, mas vamos lá. Teu celular tá vindo com a bateria interna ou ele destaca a bateria destacável? Como é que é isso aqui? Como que é essa situação? A bateria tu não vai importar, tu vai comprar no mercado nacional? Porque se ele sabe que tem a bateria dentro, ser sincero, falar, não, a bateria vem dentro, a bateria não destaca. Ok, o agente carga vai te dar o caminho. O agente carga também não quer ficar no risco. Cabe um risco pro agente carga. A gente teve recente uma explosão de um pallet com celulares em Hong Kong. Sabe o que aconteceu? O primeiro lesado é o agente carga. O agente carga, imediatamente, ele foi suspenso qualquer operação dele, independente se a carga era perigosa, não perigosa, se era daquele exportador ou não, né? Sem maiores investigações, sem entender se ele tinha culpa ou não no cartório. Depois vai se averiguar isso. Mas quanto tempo esse cara vai ficar sem operar? Quanto tempo esse cara vai perder dinheiro porque ele não vai conseguir colocar a carga para embarcar? E assim por diante. Tem um caso específico de avaria grossa que eu queria entender pelo lado do seguro, caso vocês saibam, que é do navio Ever Given, lá, aquele navio que parou no canal de Suez. Como é que fica isso? Foi dada a avaria grossa, de fato? Tem uma relação internacional bem grande aí entre governos, o Egito dizendo uma coisa e todo o resto do mundo que ia receber aquela mercadoria outra? Sim, bom, tu estaria com um problema significativo porque tu está sem tua mercadoria, né? Sem uma conclusão, até, como tu falou, tem gente lá parada e a gente falando de seguro, falando de carga, eu e o Thiago, a gente já pulou aqui dizendo, não, mas a carga tá lá também, né? Então, é basicamente nesse sentido. Tua carga, tu ia estar sem ela nesse momento, mas a avaria grossa tem uma coisa super importante, que é esse momento da liberação. Né? É quando o armador chama todo mundo e fala, olha, eu tive um problema aqui, todos vocês vão participar com isso e para isso eu preciso de X.
e esse X, às vezes, a conta é muito, muito cara, né? Ela é feita com base justamente do BL, é X% desse BL. Então, neste momento, a seguradora já fez as emissões das garantias, como eles chamam, né? É onde a seguradora fala assim, ó, sabe esse container aqui que está dentro do teu navio? Então, ao invés de tu mandar a conta para ele, manda a conta para mim. É isso que a seguradora faz. É isso que esse documento, né, um documento lá cheio dos nomes, é isso que esse documento representa. É onde a seguradora diz, não, aquilo que acontecer nessa varia grossa é de minha responsabilidade. É literalmente a seguradora assina uma nota promissória, tá? Em resumo é isso, tá? E o Egito não é muito bom negociador nesse sentido, né? Tem um caso agora, dia 22, eu acho, que eles liberaram um capitão de uma embarcação que estava presa desde 2017 porque faltava certificação de classificação e os equipamentos de segurança do navio. O comandante do navio e o navio ficaram retidos e só agora, né, depois de 4 anos, que o negócio de fato se foi findado, na verdade. E a gente não está falando de avaria grossa, né? Está falando de uma coisa muito menor que esse do Ever Given. Então imagina como eles vão complicar esse caso aí. Dá para segurar, Anderson, com certeza que eu vou sair daquele navio, assim, dá para fazer o seguro antes internacional, que eu saia do navio e passe por cima das leis do Egito? Não dá, né? Não tem como. É porque envolve uma questão política. É complicado, aí, né, cara? Eu estava pensando nisso e até vou entrar um pouco na área jurídica disso. Ao longo do tempo, essas relações internacionais, elas estão ficando... As pessoas acham que vai ficando mais fácil, né, se relacionar internacionalmente com outras empresas, enfim. O problema é que não existe uma lei global, mundial, onde tenha um juiz imparcial que vá dar ganho para o lado A ou o lado B, enfim, em relação a cada problema que acontece, né? Então, operar no comércio exterior já é um risco ainda maior, porque não tem uma lei clara e objetiva. Assim. Existem tratados, acordos, mas também existe o humor e a vontade. Tem acordo unilateral, ou os acordos bilaterais, multilaterais, que daí, cara, começa a complicar ainda mais as esferas. E tem o pior cenário, que é quando existe o acordo em si e tal, mas o cara não quer cumprir num determinado país A, B ou C ou no Brasil e, de fato, não tem ninguém para punir ele. Existem órgãos que tentam fazer uma coisa, por exemplo, tipo a ONU, a OMC, enfim. Mas, de fato, poder para punição... Não tem muito, é mais senso comum daí, de fato, do que conseguir botar alguém na cadeia ou dar um dano financeiro por não ter cumprido aquele acordo, enfim. Sim. E é complexo mesmo também nessa questão do Egito, porque a gente lida com outra cultura, né? A gente é acostumado aqui nós temos um tipo de legislação, um tipo de forma popular de poder, né? Nós teríamos hoje a democracia. Se tu for parar para pensar no Egito que eles não possuem isso, quem vai passar por cima do cara que deu a regra? Ninguém tem poder para isso, entendeu? Então, assim, se alguém faz alguma besteira num país teoricamente democrático, beleza, tu tem como ainda tentar um plano B. Agora, quando tu tens uma questão hierárquica muito bem definida, que ninguém passa por cima de X pessoa, aí tu faz o quê? Que é justamente esse caso do Egito, né? Não tem o que fazer. Em vez de pedir uma outra garantia, né? Seria algo, vamos lá, relativamente simples, né? Esse caso aí, eu sei que a proporção é enorme, mas pedir algum outro tipo de garantia, não, a garantia deles é simples, o navio agora fica aqui, não sai enquanto não resolver o meu problema. E pronto. E o navio fica ali impedido de produzir, né? Para poder cobrir essa garantia que ele apresentou. E é complexo até por falar assim, às vezes o destino nem era o Egito, né? Ele só passou pelo canal. Eu tive só essa dúvida para saber como, de fato, como seguro, como as seguradoras e tal se portariam, ou como o cliente pode se portar para tentar evitar isso. Mas o evitar é transferir a responsabilidade de uma avaria grossa, porque às vezes o importador ou o exportador ele não sabe todos os riscos que ele corre
numa viagem internacional, né? Assim, Arlon, cada vez mais a gente fala de embarcações maiores, com maior capacidade, né? Vamos falar aí do canal do Panamá, do próprio canal do Suez. Quando eles foram projetados e executados, né? Tudo bem que eles já sofreram melhorias, eles foram projetados por uma determinada capacidade. Mas hoje a forma como vem evoluindo, né, o transporte marítimo e otimizando o espaço, né? Maior capacidade e tudo mais, isso se tornou um complicador, né? Ali no canal do Suez já é a primeira vez que a gente vê isso se mostrando. Porém, né, as avarias grossas têm sido mais frequentes, né? Porque a troca entre mercados aí no mundo, né, de uma forma geral, cada vez mais, né, com essa questão da globalização, os países têm assim, tem plena noção. Eu não tenho capacidade de produzir determinado insumo ou determinada matéria-prima ou determinado produto. Isso aqui eu vou importar do meu camarada lá e eu vou vender para esse cara aqui tal coisa e a gente vai nessa troca, né? Então, assim, o volume de cargas hoje transitando, seja pelo mar, seja pelo ar, é muito maior. Então, o risco aumentou, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque o cliente ter a noção de que toda vez que ele embarca uma carga num navio, falando aí de transporte marítimo, ele está participando de uma aventura marítima. Ele está mutualmente assumindo responsabilidade por aquele evento, que é o transporte marítimo. Isso aí dá para fazer um gancho com o Egito, cara. Você estava falando. Porque no final de contas é uma aventura marítima. Mas a história do seguro, ela começou lá no Oriente Médio também, os caras fazendo a travessia no deserto, a porra do camelo, entendeu? E é legal falar esse nome aventura, porque de fato é isso, né? É uma aventura. E essa economia compartilhada, vamos chamar assim, de todo mundo colocar a sua carga dentro do navio, tem coisas que acontecem que o dano ou a perda, ou enfim, ela é individual, e tem coisas que acontecem que ela é em grupo, porque é compartilhado, né? Eu tive acesso a um caso, por exemplo, num embarque simples de carga LCL, né, de um container compartilhado, na qual, quando a mercadoria chegou, antes de as cargas serem nacionalizadas e liberadas, um dos importadores pediu para trocar um detalhe no BL, né, no documento. No caso, era a NCM. E, a partir daí, já começou a travar todas as cargas de todo mundo que estava lá dentro, porque é compartilhado. E tem coisas que são individuais e tem coisas que são compartilhadas. É tão grande a penalidade dessa economia compartilhada que um navio no Egito, travando um canal, influenciou muito até o comércio internacional e empresas aqui no Brasil que não tinham nada a ver com aquela aventura, com aquela viagem, não tem nada a ver com o canal naquele momento, e nananã, mas aí já desestruturou a logística inteira de containers vazios, de nananã, regras estão sendo rediscutidas. Se aventurar no comércio internacional, cada vez mais a gente precisa estar preparado de fato e entendendo quais são riscos, adversidades e oportunidades que a gente tem para ganhar ou perder, né? E essa troca, né, como tu falou, assim, era uma troca simples do BL, que é a questão da NCM. Claro. NCM para a gente é uma coisa extremamente importante, né? A gente teve um processo, algo realmente que aconteceu conosco não faz muito tempo. Era um embarque que nós estávamos realmente preocupados porque nós entendemos que era uma tinta de ouro. E aí a gente ficou, mas como assim a tinta de ouro? É tipo, né, um negócio diferente e tal, NCM 2843 e tava ali, era isso. É isso, olhar o 2843, putz, é ouro, né? E a gente desesperado e tal, e no final a gente entendeu, né, depois assim, de 1001 documentos, o cliente falou, não, é porque eu não entendi onde que eu tinha que classificar isso aqui, eu botei ouro e ficou ouro, mas isso aqui é tinta de cor de ouro. Era uma tinta. Dourada. Só isso. Era só isso. Assim, apesar de eu não fazer propaganda aqui no Teus e Tons e tal, é importante realmente frisar de que seguro não é um custo e sim um investimento, gente. É bacana vocês entenderem esse ponto só pelo fato de que você está comprando e investindo proteção. Ser operador de comércio exterior não é uma coisa fácil. A gente já explicou várias vezes em vários episódios o quão multi-especialista, vou chamar assim, ou generalista você deve ser. Você tem que conhecer pouco ou muito sobre muita coisa. Uma das coisas também que eu quero saber são os mitos de seguro de cargas, assim. Tem algum maluco, assim, que as pessoas acreditam numa coisa? Eu gostei de um já, que para mim era um mito, que door to door era door to door, e no fim agora eu entendo que o termo tem
de fato grande valia e pode sim influenciar nesse mito? Quais são outros? Existem alguns? Assim, uma coisa que é comum no seguro de uma forma geral, tá? Todo seguro, tu vai ouvir isso de muitos clientes que nunca precisaram usar um seguro contratado. Que é, eu pago o seguro para não me incomodar, sabe? Literalmente, e é o que eu sempre falo, seguro não cobre dor de cabeça. Você se incomoda. Todo seguro não vai te poupar de burocracia, tu vai ter a parte burocrática, tu vai ter a espera, tu vai ter que discutir com a seguradora qualquer questão que ela entenda que não está correto ou que é duvidoso. E uma das coisas que acontece, que é muito frequente também no transporte, no seguro de carga, é o pessoal achar que a cobertura de greve, ela cobre os atrasos de uma greve, por exemplo. Entendi. Fechou o porto aqui, o Ogmo resolveu interditar o porto, sei lá, qualquer problema que teve, e o porto X entrou em greve, a carga da pessoa não é liberada, vai correr demurge, vai correr armazenagem, vai correr uma série de despesas ali em função dessa greve, tá? E a greve, na verdade, ela não cobre isso. A greve é greves, motins e comoções civis. Se em função dessa greve, o grevista, por exemplo, resolveu entrar em motim, tá? Resolveu se organizar, invadir o porto, entrar numa empilhadeira, sair derrubando pilhas de empilhadeira de containers, atear fogo nos containers, tá? E ali começou a gerar dano ao teu bem. No meio daqueles containers estava a tua mercadoria, ela pegou fogo, ela foi derrubada, amassou, quebrou, aí sim tem cobertura, porque o teu bem segurado sofreu um dano. Lembrando que o seguro de carga é os danos de causa externa. Sim. E nessa coisa de mitos também, eu acredito que entram as frases prontas, né? Eu gosto muito de frase pronta. Uma frase que a gente ouvia bastante ué, mas nunca foi assim? Mas, gente, se ninguém nunca te explicou, aí é outra história, não significa que nunca foi assim, sabe? Ou então certo. Aquela coisa que, eu pago e não recebo, que é justamente contratar custo de mercadoria e frete, lá no final tá reclamando que não recebeu imposto, né? Ou então aquele famoso o meu seguro é a mesma coisa que o seguro do transportador rodoviário de cargas. Isso serve bastante para os importadores, né? Mas eu fiz um seguro internacional aqui e o transportador tá me cobrando, vou fazer 2 seguros, é a mesma coisa aqui, eu quero parar de pagar o seguro de vocês porque o seguro internacional já acabou. Né? São seguros diferentes, são regras diferentes, são coberturas diferentes também. Então, eu acho que o seguro não é tanto dessa coisa dos mitos, e sim das frases, né? A gente escuta umas coisas muito parecidas com extrema frequência, sabe? Tiagão, tem algum mito por aí, Tiagão? Tem. Como bom agente cargas, né? O mito entra no custo. Não considera o custo do teu carro, do seguro do teu carro, para o seguro da carga. Eu falei isso lá no começo, eu vou finalizar falando isso. Não considera. É diferente, são riscos diferentes, são situações diferentes. Por mais que se quer comparar $100 mil com $100 mil do valor do teu carro, não condiz. Não faz essa conta porque não... Esse é um mito. Baita mito. É totalmente diferente. Assim, uma outra coisa também, não faz parte de um mito, né, mas é comum as pessoas acreditarem, pensarem, assim, né, aquela história eu volto, né, pago para não me incomodar, pago seguro para não me incomodar, mas assim, seguro é um contrato como qualquer outro, né, e todo contrato, as duas partes têm direitos e deveres. E o cliente, o segurado, em muitas situações, é omisso na parte dos deveres dele. A seguradora faz uma série de exigências na apólice para que ela não perca o direito de ressarcimento. Se o cliente deixa de cumprir essas exigências, naturalmente a seguradora, perdendo o direito de ressarcimento, ela tem todo o direito de negar a indenização ao cliente. Claro. Então é muito interessante que o cliente escute o seu corretor para que ele explique os deveres dele, ou leia as 40 e tantas páginas, entendeu? Para ele entender isso. Que legal. E assim, gente, para a gente finalizar aí a última pergunta, se tu pudesse dar uma dica para o nosso ouvinte para se atentar, ou enfim, para de fato contratar seguro melhor, qual dica seria importante para o nosso ouvinte se atentar? Seja sincero com seu agente de carga, com seu corretor, abre o jogo. O cara tá jogando contigo, ele não tá jogando contra, ele não quer o teu mal, ele quer o teu bem. Ele quer poder te entregar um serviço, ele quer poder te entregar um produto que atenda a tua necessidade. Ô, Thiago, isso aí devia ser ensinado na escola, né, Thiago? A gente devia ensinar sinceridade dentro de casa, né? Eu fico feliz que tu falou isso, mas eu fico triste com o tipo de educação que a gente tem, que alguém tem que dizer em voz alta assim, seja honesto, né?
Sim, se eu pudesse dar uma dica, assim, eu entro mais pelos contextos, o Thiago foi para o educacional, eu vou mais para o comportamental, né, mais para uma questão de sociedade mesmo. Tira 10 minutos da tua vida para conversar com o teu prestador de serviço, né? Existem inúmeros momentos da tua vida que tu é o cliente, se nós somos o prestador de serviço, é lógico que você é o cliente, mas é no sentido de que às vezes você é o prestador. Tem muito daquela coisa assim que tu tá ouvindo e o cara fala, não, mas peraí, não, compara a minha marca. Mas automaticamente essa coisa de tu parar, ouvir, trocar uma ideia, tu pensa, não, mas peraí, realmente é diferente, eu tô pagando mais caro aqui, mas aqui tem mais qualidade. E às vezes o pagando mais caro não é necessariamente pagando mais caro se tu pensar num contexto geral. Entende? Então, o que custa mais caro para ti? Parar 10 minutos para trocar uma ideia com o teu corretor e entender a importância, por exemplo, de você averbar custo e imposto, se você não quer fazer frete, não quer fazer despesa, não quer fazer lucro, ok? Mas para tu entender o tamanho do gasto, o tamanho do rombo do teu bolso, que é a quantidade de impostos que tu paga na tua importação, isso vai fazer muita diferença, sabe? Contratar um seguro decente ou contratar um frete decente, fazer a coisa do jeito certo. Então, comunicação. E aí, Anderson, para finalizar? É entender. É necessário o cliente buscar o seguinte, vamos lá, fazer a conta. Quanto tempo eu levei para adquirir determinado bem? Porra, às vezes o cara olha para trás, são anos aí de trabalho, né? E aí, na hora do seguro, que é o que vai proteger todo aquele suor que ele dedicou, todo aquele tempo que ele dedicou para adquirir aquilo, nessa hora ele não vai prestar atenção, sabe? Então, assim, ele tem que entender o que ele está comprando. O seguro tem duas questões. Tem o custo, ok, tem o investimento que tu vai fazer nele. Porém, antes de tu balizar pelo custo, pelo investimento que tu vai fazer, tu tem que saber o que tu precisa contratar. Que cobertura, tá cheio de seguro pago, de cliente que investe em seguro e seguro mal feito, que não tá cobrindo praticamente nada do patrimônio dele. Não falta isso, tá? Eu me deparo, eu tô falando da nossa região aqui, falando de riscos de incêndio, por exemplo, tá? Eu bato em muitas empresas que estão com um seguro extremamente mal feito. Tá? Porque o cliente não sabe o que ele precisa de cobertura, ele não entende o que é o levantamento de valor em risco, então ele precisa entender isso para ele saber o que ele precisa contratar. Agora ele já sabe, agora eu sei o que eu preciso contratar, agora eu vou comparar por preço no mercado. Mas é o meu papel aqui de educar o cliente para que ele tenha realmente noção de que isso existe, de que essa pegadinha está aí e ele tem que prestar atenção nisso, então ele tem que entender. Tá? Não é a praia dele, mas perde tempo aí, ganha tempo para entender o que está fazendo, o que está contratando, onde ele está colocando o investimento dele. Que bom, gente. Eu acho que aqui a gente finaliza o nosso episódio. Queria agradecer muito a presença de vocês, tá? Quero pedir para o nosso ouvinte seguir a gente aí em todas as plataformas, Spotify, YouTube, etc. Quando você segue e aperta ali no alerta e tal. Como novidade, a gente lançou uma sessão de drops no YouTube. Então, vá lá no YouTube do Teus e Tons e assista os nossos drops. São vídeos de pequenos minutos, aí vou chamar de 1 a 10 minutos, na qual a gente tenta passar informações úteis, rápidas, para você já começar a praticar de alguma forma. Ajuda a gente aí a levar o Teus e Tons para frente e levar cada vez mais conteúdo de comércio exterior. Aos nossos convidados, eu agradeço muito a presença de vocês. Obrigado aí pela força e por compartilhar todo esse conhecimento sobre seguro com a gente. Espero vocês no próximo episódio. Valeu e tchau. Valeu, galera. Tchau, gente. Valeu.